Holding familiar é caro? Na prática, qual é a diferença financeira de uma holding familiar para um inventário? Olha só, essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito, só que a resposta para ela é uma resposta extremamente aberta. Por quê? Porque eu acho que qualquer pessoa entende o seguinte: a depender da estrutura familiar e da estrutura patrimonial de uma pessoa, é óbvio que vai variar esse serviço, né? O preço desse serviço. Por quê? Porque tudo é feito de forma artesanal. Tudo é feito sob medida. Então, se uma pessoa tem uma estrutura patrimonial, se uma pessoa tem uma estrutura familiar, é evidente que isso aí vai ser diferente de uma estrutura patrimonial, de uma estrutura familiar de outra pessoa. Então, se diferenciam as estruturas familiares, as estruturas patrimoniais, a forma do patrimônio, se está regularizado, se não está, quantos filhos tem, quantas estruturas familiares tem aqui, quantas estruturas familiares tem do outro lado, se tem filho dentro, se tem filho fora, se tem seguro de vida, se não tem seguro de vida, quantos imóveis, qual é o valor que esses imóveis estão no imposto de renda, quando eles foram adquiridos lá atrás, qual é o valor que eles valem hoje, são muitas variáveis. Mas uma coisa é certa: a holding familiar, ela sempre vai ser mais barata do que um inventário. Isso aí a gente não tem dúvida. E além de ser mais barata, olha só, o benefício da holding não é só que ela é mais barata, é que ela é muito mais barata e você consegue fazer aquele planejamento de forma fracionada. Ou seja, de forma que todos os atos cabem dentro do seu orçamento. É por isso que você não precisa pegar empréstimo, é por isso que você não precisa vender bem, é por isso que você consegue fazer a coisa dentro da sua possibilidade financeira. E aí eu vou trazer aqui, olha só, uma planilhazinha de uma... Eu vou até colocar aqui na tela, vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela. Olha só, pensa aqui nessa situação: um patrimônio total de R$ 2.835.856,40, um patrimônio inventariável de R$ 2.795.495,50. Por que o patrimônio total do patrimônio inventariável? Porque nem tudo, às vezes, vai para o inventário. Às vezes a pessoa diz: olha, isso aqui eu vou gastar em vida, com certeza não chega no inventário. Tá ótimo então. E o inventário, olha só o custo de um provável inventário para essa família. Vou até colocar aqui na tela, não sei se vai dar para ver, mas olha só a planilha como é que fica. Nesse custo aqui do inventário de 2.700.000 e pouco, quase 2.800.000 na verdade, a gente tem um custo de inventário aqui de no mínimo, daqui a pouco eu digo por que no mínimo, R$ 288.203. Ou seja, você tem um custo aqui mínimo de quase 10%, né? Isso, quase 10%. Vai-se embora só no custo de inventário e no custo mínimo, porque isso aqui é calculado em cima dos valores que as pessoas passam para a gente, que o dono do patrimônio passa para a gente, que nem sempre coincide com o valor do patrimônio avaliado lá pelo ente público. Então, se há uma divergência nessas avaliações patrimoniais, o ente público diz que é um valor, você entende que é outro valor, há uma diferença a maior no custo do inventário. E olha só qual é o problema disso. Não é só o problema do imposto, é o problema que todas as demais despesas incidem em um efeito cascata, porque todas as outras despesas vão incidir em cima do valor patrimonial que os bens foram avaliados lá pelo ente público. Ou seja, além da tributação incidir sobre aquele valor a maior, que via de regra acontece, infelizmente todas as demais despesas, custo lá no cartório de imóveis, custo no cartório de notas, se o inventário for extrajudicial, custo, se for judicial, custo lá das custas processuais. Infelizmente, todas essas despesas elas acabam sendo calculadas em cima dessa avaliação. Então, há esse efeito cascata, como eu acabei de falar. E olha só, na holding familiar, como é que fica? Na forma mais barata, aqui, mais simples, você consegue reduzir esse custo para algo em torno de R$ 146.756, ou menos ainda, algo em torno na ordem de 130. Então, se você pensar no modelo mais caro, ou melhor, no modelo mais barato, na forma mais cara,
Olha só, no mínimo uma economia de quase 50%, quase 50%, 49,08%. Isso se você não considerar o inventário naqueles valores a mais alto, e isso se você não considerar algumas despesas aqui que ainda dá para você conseguir alguma redução. Então olha só, o custo da roda familiar ele acaba indo para menos da metade daquele custo lá no inventário. E lembrando, não é apenas a redução, é a redução com a possibilidade de você fracionar todos esses custos dentro da sua possibilidade financeira. Ou seja, você não perde patrimônio. A família consegue manter todo aquele patrimônio que o pai, que a mãe, que o tio, que o avô, seja lá quem for, trabalhou tanto para construir. A família não perde isso. Todo aquele esforço, todo aquele trabalho que a pessoa teve durante tantos anos, não sei quantos anos para juntar aquele patrimônio, não acaba sendo jogado no lixo, permanece na família. Então, qual é o custo de uma roda familiar? Em resumo, é um custo que depende da sua estrutura patrimonial. E como é que eu vou saber qual é o custo? Lá na seção de viabilidade e no croquis estrutural que eu falo tanto, tá certo? Então, lembrando, ou melhor, resumindo na verdade, qual é o custo da roda familiar? Depende da sua estrutura patrimonial, porém, você viu aqui que uma roda familiar ela costuma ter um custo muito inferior ao custo de inventário, podendo reduzir até mais da metade, como a gente viu aqui no caso, tá certo?